A graça e a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã da Missão Batista em Jorjoeta e a todos vocês que têm nos acompanhado neste tempo. Somos gratos ao Senhor porque a alegria do Senhor é a nossa força. E podemos a cada semana, a cada domingo, contemplar a glória de Deus nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor por isso, porque podemos descansar no Senhor. Estamos felizes, irmãos, estamos alegres, porque a nossa volta está muito breve. Logo, logo vai acontecer e cremos em Deus que está mais próximo do que nós esperamos. A nossa congregação está linda. Eu estive ontem lá, alguns irmãos que já passaram por lá viram como é que está e eu estava falando ontem para alguns irmãos, né, que será dupla honra para a gente. Primeiro, porque nós estaremos retornando de uma pandemia, né, e tanto tempo sem ver alguns irmãos, né? E segundo, porque nós estaremos voltando para um templo novo. O templo está totalmente diferente de como o deixamos, para a glória de Deus. Está sendo tudo feito com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado pelos irmãos que estão preparando este retorno. Eu tenho certeza que você está ansioso, isso é uma ansiedade boa, né? Não é uma ansiedade ruim, por estar juntos, né? Mas nós vamos preparar tudo de maneira que nós possamos voltar com segurança, né? E cuidando dos irmãos. Estaremos falando ao longo das próximas semanas a respeito disso. E fique aí, orando para que nossos cultos retornem e nós possamos nos ver, nos alegrar, ter comunhão uns com os outros. Mas já garanto para vocês, a nossa missão está linda, 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 para a glória de Deus. Eu vou contar só um segredinho para os irmãos. Até horta agora a nossa missão tem, com alface, salsinha, cebolinha e tudo isso nós estamos preparando para que possamos glorificar a Deus em tudo. Neste domingo, eu queria trazer uma mensagem, uma palavra que muito falou ao meu coração. Paulo, quando está escrevendo uma carta aos Filipenses, quando chega no capítulo 4, de maneira muito especial, ele fala aos Filipenses. E eu queria me deter em apenas 3 versículos do capítulo 4 que falaram muito ao meu coração. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Veja o que Paulo diz. Veja o que a palavra de Deus diz. Alegrem-se sempre. Outra vez vos digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E aí ele conclui: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Esse texto muito me abençoou esta semana, quando nós nos debruçamos a refletir naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E
especificamente nesta palavra, quando Paulo ele fala: alegrem-se no Senhor, outra vez alegre-se. E eu fiquei pensando, por que Paulo precisou enfatizar pelo menos 2 vezes sobre a questão de alegria? Nos passa o sentimento de que era necessário que falasse de uma maneira que ficasse impregnada no coração daqueles que estariam lendo ou no coração daqueles que estariam ouvindo essas palavras. Alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrem-se. Porque nós sabemos que, principalmente neste tempo, a igreja passava por um período de perseguição, por um período de grande tribulação. E Paulo, com estas palavras, está dizendo para eles: a alegria de vocês não está nas circunstâncias, a alegria de vocês não está no momento. E eu procurei mergulhar mais nesta palavra. E a gente tenta entender que alegria é essa. Mateus 5,12 nos ensina bastante quando fala: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Então Paulo aqui não está falando apenas da alegria de estar às vezes com amigos, às vezes a alegria de estar com os filhos, com a família, mas ele está falando de uma alegria muito além disso. Ele está falando de uma alegria perpétua, uma alegria perene, um contentamento. E Mateus ele descreve muito bem isso. Alegre-se porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, em períodos de perseguição, em períodos de tribulação, alegre-se. Alegre-se, outra vez vos digo, alegre-se. Atos dos Apóstolos nos traz um momento assim que nós ficamos impactados. Olha o que aconteceu. Os apóstolos estavam sendo perseguidos. Em determinados eles foram levados ao Sinédrio, né? E ali eles foram questionados, humilhados. E olha o que a palavra de Deus diz em Atos 5,41. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres, muito alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Veja, eles foram humilhados por causa do nome de Jesus e eles se consideraram dignos de ser humilhados, eles estavam alegres por isso. Fico a pensar, muitas vezes quando hoje se fala mal dos cristãos ou quando às vezes nos humilham e nós crescemos, o nosso orgulho muitas das vezes ele é soberbo, ele é e às vezes quer atacar da mesma maneira, voltar, vingar-se. E eles estavam dizendo: estamos alegres por termos sido considerados dignos de ser humilhados. Mas não é apenas sobre essa alegria que Paulo está falando. Ele também está falando de uma alegria que 1 Pedro 4,3 diz: mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo: alegre-se. Alegre-se mesmo na tribulação. Que a alegria de vocês não seja circunstancial, mas que ela seja uma alegria perene, onde vocês encontrem alegria no Senhor, não nas circunstâncias. Mas ele também fala de uma coisa fundamental, que é a moderação. E ele diz o seguinte, no versículo 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Esta palavra me abençoa. Porque quando eu penso em moderação, e quando ele está falando sobre moderação, eu vejo em outras Bíblias, né?
uma outra palavra que diz sobre moderação, que fala sobre amabilidade. Então, se a gente for trocar esse termo, ou esta palavra moderação, ele está dizendo que a amabilidade de vocês, o amor de vocês, sejam conhecidos por todos. Ele está falando sobre testemunho mesmo, irmãos. Ele está falando sobre qual tem sido o meu e o seu testemunho diante de Deus. E quando eu falo sobre testemunhos, não tem como eu lembrar de palavras. Porque muitas vezes as nossas atitudes e as nossas palavras falam muito mais alto e elas vão na nossa frente. Quando eu me lembro de palavras, eu vou lá em Provérbios 16:24. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. As minhas e as suas palavras são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Também ao contrário, elas também podem ser muito maléficas, porque em Provérbios 12:18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, irmãos, que possamos ser moderados naquilo que estamos falando e principalmente nas nossas atitudes. Diz ainda Provérbios 15:26, abomináveis são ao Senhor os pensamentos maus, porém ele se agrada sobremaneira de palavras sinceras ditas com bondade. De palavras sinceras ditas com bondade. Isso quer dizer que muitas das vezes a sua sinceridade, quando ela não é feita com bondade, pode também trazer malefícios. Então, Paulo está dizendo que a moderação, a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Que possamos aprender esta palavra. E por último, conselhos práticos para a vida. Ele fala sobre a preocupação. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecida diante de Deus os seus pedidos, as suas súplicas. Mateus 6:26 vem reforçar isso. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma jornada na sua vida? Ele está falando sobre a preocupação, irmãos. Ele está falando sobre o que nos preocupa diariamente. E ele fala, o que está preocupando você neste dia, neste domingo, nesta semana, neste mês? Leve a Deus. Entregue a Deus. Deixe tudo na mão de Deus. E aí, diante disso, diante de nos alegrar, diante de termos contentamento, de sermos moderados no nosso testemunho, na nossa vida, e de levarmos as nossas preocupações ao Senhor, vem-nos o versículo final que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Alegria, moderação, deixar as nossas preocupações nas mãos do Senhor. E aí sabe o que vai acontecer com você? A paz de Cristo inundará a sua mente, inundará o seu coração. E você terá paz, terá alegria perene no Senhor, porque é Cristo que está guardando você, a sua casa e a sua família. Que Deus abençoe sua vida, Deus guarde você e te dê uma excelente semana na presença do Senhor. Continue orando, crendo que o Senhor tem lutado por nós dia após dia. Deus abençoe sua vida, Deus guarde você e te dê uma excelente semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém.